um aluno de PhD, o Fernando Bizarro, que é aluno de PhD de Ciência Política aqui em Harvard, da Harvard Kennedy School, que perguntará um pouco sobre o desempenho dos militares na política e essas mudanças que vamos observando nos últimos anos. Presidente, a percepção de que governar não era tarefa para as Forças Armadas foi uma das razões pelas quais os militares devolveram o poder para os civis em 1985. A historiografia da ditadura militar, por exemplo, demonstra que essa percepção motivou líderes como o general Geisel a iniciar a transição de volta para a democracia para preservar a unidade e a legitimidade das Forças Armadas enquanto instituições do Estado brasileiro. 35 anos depois, o senhor é um general, é vice-presidente, há generais como ministros, e as Forças Armadas parecem estar fortemente vinculadas a esse governo. Por que as coisas seriam diferentes dessa vez? O senhor não teme que a Associação das Forças Armadas, que é uma instituição permanente do Estado brasileiro, com um governo que é necessariamente temporário, ela pode corroer a legitimidade e a unidade das forças? Para colocar a pergunta de uma forma diferente, por que a lição que o general Geisel aprendeu não se aplica assim? Vamos olhar o seguinte, o general Geisel não foi eleito, eu fui. Bom, mas me atendo ao core da pergunta. As Forças Armadas não estão no poder. As Forças Armadas continuam com a sua missão constitucional, cada uma com seu comandante. A missão constitucional, eu lembro sempre, defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um desses, garantia da lei e da ordem. O que ocorre? 2 militares foram eleitos. O presidente Bolsonaro, 30 anos fora das Forças Armadas, ele é um político, mais político do que um militar. Mas carrega dentro de si, obviamente, toda aquela formação que nós tivemos. Durante algum tempo ele buscou, nos quadros políticos, um parceiro para a candidatura dele. Problemas que ocorreram levaram que na 1/10ª hora ele me convocasse para essa missão. Tá? Positivo, é assim que funciona a coisa. Tá? Na hora da gente governar, nós buscamos os melhores quadros. Às vezes, alguns aqui, óbvio, podem discordar, óbvio, a opinião é de cada um de nós, isso faz parte do jogo democrático. E óbvio que os companheiros que nós conhecíamos dentro das forças, foram convocados. Mas são todos na reserva, já estão afastados das forças. Agora, concordo plenamente com a parte do que você colocou. Se o nosso governo falhar, errar demais, todo mundo erra, mas se errar demais, não entregar o que está prometendo, essa conta irá para as Forças Armadas. Daí a nossa extrema preocupação e as palavras que o presidente falou na noite, no domingo à noite, no dia 28 de outubro, quando nós fomos eleitos. Ele olhou para mim e disse assim: nós não podemos errar. Então é isso. Só uma notícia para vocês, né? Hoje vai ser julgado o mandado de segurança do caso Adélio. Se for favorável, tem muita chance de descobrir quem foi que mandou ele matar. Bom dia, pessoal. Rapidinho, presidente. Na abertura dos debates na Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro faz um discurso considerado agressivo. Com ataques a governos e à Organização das Nações Unidas. Na Assembleia da ONU, Jair Bolsonaro condena corrupção e violência e defende meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro discursou hoje na abertura dos debates da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York.
O presidente Jair Bolsonaro fez hoje o discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Um discurso considerado agressivo, com ataques indiretos a governos estrangeiros, a lideranças indígenas e com cobranças à própria ONU. Diante de uma plateia com 150 chefes de Estado, Bolsonaro defendeu a Amazônia e reafirmou a soberania brasileira. O presidente Bolsonaro abriu o discurso afirmando que estava ali apresentando um novo Brasil que ressurge depois de, na visão dele, estar à beira do socialismo. A questão da Amazônia era o assunto mais esperado do discurso de Jair Bolsonaro. O presidente foi enfático ao defender a floresta e a soberania do Brasil. E buscou minimizar os incêndios florestais, atribuindo, equivocadamente, parte das queimadas aos povos indígenas na região. A nossa cultura é fazer roça para plantar mandioca e para plantar outras coisas. Isso faz parte da nossa cultura. A roça para limpar, para que a gente possa plantar uma coisa lá. Isso faz parte. Não é porque entrou o novo governo, ele está queimando tudo. Na verdade, nessa época de ano, nessa época quente, sempre houve queimadas para queimar roça. Isso faz parte, é normal. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. E buscou minimizar os incêndios florestais, atribuindo, equivocadamente, parte das queimadas aos povos indígenas na região. Jair Bolsonaro também fez críticas aos países socialistas, como Venezuela e Cuba. Elogiou a atuação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, no combate à corrupção e à criminalidade no Brasil. E ainda destacou os avanços na economia, com acordos internacionais. O governo de Cuba reagiu às críticas do presidente Jair Bolsonaro ao programa Mais Médicos. Numa rede social, o presidente cubano Miguel Díaz-Canel chamou as afirmações de Bolsonaro de calúnias sobre Cuba e a cooperação médica internacional. O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodrigues, disse que Bolsonaro delira e expressa nostalgia pelos tempos da ditadura militar. Bolsonaro encontrou o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani. Foi uma reunião de quase uma hora e, na saída, Giuliani também fez elogios ao presidente brasileiro. And President Bolsonaro gives business people confidence in Brazil. Depois do discurso, líderes da articulação dos povos indígenas do Brasil, que estão em Nova York, convocaram uma entrevista coletiva para reagir à fala do presidente. Eles criticaram o fato de Bolsonaro ter levado à ONU a indígena Izani Calapalo, porque, segundo eles, ela não é uma líder indígena reconhecida. Nós estamos aqui legitimados pelo nosso coletivo indígena, desses pelo menos 305 povos, pelas mulheres, por homens, por anciões, lideranças indígenas do Brasil. Nós estamos lutando há muito tempo em favor da vida, em favor da Amazônia, em favor de todos os biomas. Porque o nosso entendimento, defender a vida, não é local, é para todo mundo. Estamos bastante assustados com o pronunciamento do Bolsonaro. Não apresentou nada em concreto para combater os incêndios na Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro conversou com a nossa equipe em Nova York logo após o discurso na Assembleia Geral da ONU. Em entrevista à correspondente Evelyn Bastos, Bolsonaro disse que era preciso restabelecer a verdade com relação ao desmatamento na Amazônia. Em seu primeiro compromisso oficial, depois de passar por mais uma cirurgia, o presidente Jair Bolsonaro recebe a nossa equipe para uma entrevista. Diplomatas e ambientalistas falaram ao Jornal Nacional sobre o discurso do presidente Bolsonaro. A expectativa era de um discurso em tom mais conciliador. Uma oportunidade para reforçar a preocupação do Brasil com o meio ambiente. Mas não foi bem assim, disse o ex-embaixador Marcos Azambuja. Eu acho que você chegar em Nova York, nas Nações Unidas, e fazer uma defesa da soberania, da supremacia nacional,
da supremacia do interesse nacional sobre tudo mais, de desconfiança dos meios de comunicação, de criticar as ONGs. É impróprio. O Observatório do Clima, uma rede de 37 entidades da sociedade civil que monitora as mudanças climáticas, disse em nota que o presidente, ao abdicar a tradicional liderança do país na área ambiental em nome de sua ideologia, põe em risco o próprio agronegócio que diz defender. O presidente deixou escapar a oportunidade de mostrar um país que investe em soluções, de mostrar um país que é amigo do meio ambiente, de mostrar um país que encara os seus problemas e apresenta um caminho para resolvê-los. A Amazônia está sofrendo, ela precisa de uma solução. Isso pode colocar a imagem do país, os nossos negócios, a perder. O discurso do presidente só isola o Brasil. O ex-embaixador Rubens Barbosa disse que esperava um discurso menos agressivo e mais cuidadoso. Os assuntos abordados, com críticas a potências europeias e a demarcação de terras indígenas no Brasil, segundo ele, criaram mais atritos junto à comunidade internacional. O discurso do Bolsonaro, em algumas partes, era um relatório de política interna, que era claramente dirigido ao público interno. Enquanto na ONU se espera dos presidentes, dos ministros que discursam lá, uma visão de mundo. O presidente diz isso no discurso, que ele queria restabelecer a credibilidade e a confiança do mundo em relação ao Brasil. Isso se torna mais complicado porque os pontos de atritos foram ampliados. Durante a tarde, o presidente francês Emmanuel Macron disse: as crises que estamos enfrentando hoje não podem ser resolvidas pelo isolacionismo. E o foco dele foi o meio ambiente. Ele não citou diretamente o Brasil, mas disse que o mundo está perdendo a batalha nas florestas. Numa referência ao encontro que teve ontem para discutir a situação das florestas tropicais, Macron afirmou: através do comprometimento de todos, acredito que demos um importante passo em defesa da floresta amazônica e das florestas africanas. E pediu: os grandes países, as organizações internacionais, as ONGs e todos os países preocupados com a Amazônia não fiquem tímidos nessa tribuna. Tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Imprensa, gosto muito de vocês, mas tudo é deturpado. Quando vocês fizeram uma matéria real que aconteceu lá na ONU, eu dou entrevista pra vocês, ok? Um abraço aí. A menina Ada, que tá de 8 anos, que morreu. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Isso que a gente representa. Vocês não têm limite, vai se deixar, vocês... a liberdade de imprensa a gente respeita profundamente, mas a gente sabe que se deixar, vocês vão fazer entrevista de 2 horas, vão perguntar até as coisas mais... Ele fala. Sim, só para a gente entender, porque às vezes parece, dá a impressão, comparando com governos anteriores, que existe uma tática de afastamento da imprensa. A imprensa é só se ele quiser. E a gente fica cercadinho, longo calmo, enquanto os turistas que poderiam ser ameaça potencial estão lá liberados, tranquilos. Não, tudo bem, compreendo perfeitamente seu argumento, não sei o quê. Só que os turistas não metem o pau no presidente todos os dias. Só isso. Simples assim. Os turistas não metem o pau no presidente todos os dias. Vão lá para bater palma pro presidente, levantar o moral. Vocês batem nele todos os dias. Secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, chefes de Estado, de governo e de delegação, senhoras e senhores, apresento aos senhores um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo. Um Brasil que está sendo reconstruído a partir dos anseios e dos ideais de seu povo. No meu governo,
o Brasil vem trabalhando para reconquistar a confiança do mundo, diminuindo o desemprego, a violência e o risco para os negócios, por meio da desburocratização, da desregulamentação e, em especial, pelo exemplo. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que formam nossas tradições. Em 2013, o acordo entre o governo petista e a ditadura cubana trouxe ao Brasil 10 mil médicos sem nenhuma comprovação profissional. Foram impedidos de trazer cônjuges e filhos. Tiveram 75% de seus salários confiscados pelo regime e foram impedidos de usufruir de direitos fundamentais como de ir e vir. Um verdadeiro trabalho escravo, acreditem. Respaldado por entidades de direitos humanos do Brasil e da ONU. Antes mesmo de eu assumir o governo, quase 90% deles deixaram o Brasil, por ação unilateral do regime cubano. Os que decidiram ficar se submeterão à qualificação médica para exercer sua profissão. Deste modo, nosso país deixou de contribuir com a ditadura cubana, não mais enviando para Havana 300 milhões de dólares todos os anos. A história nos mostra que já nos anos 60, agentes cubanos foram enviados a diversos países para colaborar com a implementação de ditaduras. Há poucas décadas, tentaram mudar o regime brasileiro e de outros países da América Latina. Foram derrotados. Civis e militares brasileiros foram mortos e outros tantos tiveram suas reputações destruídas, mas vencemos aquela guerra e resguardamos nossa liberdade. Na Venezuela, esses agentes do regime cubano, levados por Hugo Chávez, também chegaram e hoje são aproximadamente 60 mil que controlam e interferem em todas as áreas da sociedade local, principalmente na inteligência e na defesa. A Venezuela, outrora um país pujante e democrático, hoje experimenta a crueldade do socialismo. O socialismo está dando certo na Venezuela. Todos estão pobres e sem liberdade. O Brasil também sente os impactos da ditadura venezuelana. Dos mais de 4 milhões que fugiram do país, uma parte migrou para o Brasil, fugindo da fome e da violência. Temos feito a nossa parte para ajudá-los através da Operação Acolhida, realizada pelo Exército Brasileiro e elogiada mundialmente. Trabalhamos com outros países, entre eles os Estados Unidos, para que a democracia seja restabelecida na Venezuela, mas também nos empenhamos duramente para que outros países da América do Sul não experimentem esse nefasto regime. O Foro de São Paulo, organização criminosa, criada em 90 por Fidel Castro, Lula e Chávez, para difundir e implementar o socialismo na América Latina, ainda continua vivo e tem que ser combatido. Senhoras e senhores, em busca de prosperidade, estamos adotando políticas que nos aproximem de países outros que se desenvolveram e consolidaram suas democracias. Não pode haver liberdade política sem que haja também liberdade econômica. E vice-versa. O livre mercado, as concessões e as privatizações já se fazem presentes hoje no Brasil. A economia está reagindo ao romper vícios e amarras de quase 2 décadas de irresponsabilidade fiscal, aparelhamento do Estado e corrupção generalizada. A abertura
A gestão competente e os ganhos de produtividade são objetivos imediatos do nosso governo. Estamos abrindo a economia e nos integrando às cadeias globais de valor. Em apenas 8 meses, concluímos os 2 maiores acordos comerciais da história do país. Aqueles firmados entre o Mercosul e a União Europeia e entre o Mercosul e a Área Europeia de Livre Comércio, o EFTA. Pretendemos seguir adiante com vários outros acordos nos próximos meses. Estamos prontos também para iniciar nosso processo de adesão à Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, OCDE. Já estamos adiantados, adotando as práticas mundiais mais elevadas em todos os terrenos, desde a regulação financeira até a proteção ambiental. Senhorita Isani Calapalo, indígena aqui presente no Brasil, agora vamos falar de Amazônia. Em primeiro lugar, meu governo tem o compromisso solene com a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável em benefício do Brasil. É um dos países mais ricos em biodiversidade e riquezas minerais. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Um deles, por ocasião do encontro do G7, ousou sugerir aplicar sanções ao Brasil sem sequer nos ouvir. Agradeço àqueles que não aceitaram levar adiante essa absurda proposta. Em especial, o presidente Donald Trump, que bem sintetizou o espírito que deve reinar entre os países da ONU: respeito à liberdade e à soberania de cada um de nós. Hoje, 14% do território brasileiro está demarcado como terra indígena, mas é preciso entender que nossos nativos são seres humanos, exatamente como qualquer um de nós. Eles querem e merecem usufruir dos mesmos direitos de que todos nós. Quero deixar claro, o Brasil não vai aumentar para 20% sua área já demarcada como terra indígena, como alguns chefes de Estado gostariam que acontecesse. Existe no Brasil 225 povos indígenas, além de referências de 70 tribos vivendo em locais isolados. Cada povo ou tribo, com seu cacique, sua cultura, suas tradições, seus costumes e, principalmente, sua forma de ver o mundo. A visão de um líder indígena não representa a de todos os índios brasileiros. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia.
Infelizmente, algumas pessoas de dentro e de fora do Brasil, apoiadas por ONGs, teimam em tratar e manter nossos índios como verdadeiros homens das cavernas. O Brasil agora tem um presidente que se preocupa com aqueles que lá estavam antes da chegada dos portugueses em Minas. O índio não quer ser latifundiário, pobre em cima de terra rica, especialmente das terras mais ricas do mundo. É o caso das reservas Yanomami e Raposa Serra do Sol. Nessas reservas existe grande abundância de ouro, diamante, urânio, nióbio e terras raras, entre outros. E esses territórios são enormes. A reserva Yanomami sozinha conta com aproximadamente 95 mil quilômetros quadrados, o equivalente ao tamanho de Portugal ou da Hungria, embora apenas 15 mil índios vivam nessa área. Isso demonstra que os que nos atacam não estão preocupados com o ser humano índio, mas sim com as riquezas minerais e a biodiversidade existentes nessas áreas. E para mostrar aos senhores que não existe uma autoridade única entre os índios, eu quero ler uma carta aqui de grande parte das comunidades indígenas endereçadas para os senhores. O grupo de agricultores indígenas do Brasil, formado por diversas etnias e com representantes por todas as unidades da federação, que habitam uma área de mais de 30 milhões de hectares no território brasileiro, vem respeitosamente perante a sociedade brasileira endossar apoio total e restrito à indígena Izani Calapalo, aqui presente, do Parque Indígena do Xingu, Mato Grosso, que a mesma possa, na Assembleia das Nações Unidas, em Nova York, Estados Unidos, externar toda a realidade vivida pelos povos indígenas do Brasil, bem como trazer à tona o atual quadro de mentiras propagado pela mídia nacional e internacional, que insistem em fazer dos povos indígenas do Brasil uma reserva de mercado sem fim, atendendo interesses estrangeiros de países que ainda enxergam no Brasil uma colônia, sem regras e sem soberania. O Brasil possui 14% do seu território nacional regularizado como terras indígenas e muitas comunidades estão sedentas para que o desenvolvimento dessa parte do Brasil finalmente ocorra sem amarras ideológicas ou burocráticas. Isso facilitará o alcance de uma maior qualidade de vida nas áreas do empreendedorismo, saúde e educação. Uma nova política indigenista no Brasil é necessária. O tempo urge. Medidas arrojadas podem e devem ser incentivadas na busca pela autonomia econômica dos indígenas. Certamente que se um conjunto de decisões vier nesse sentido, poderemos vislumbrar um novo modelo para a questão indígena brasileira. Um novo tempo para as comunidades indígenas é fundamental. A situação de extrema pobreza em que se encontram, sobrevivendo tão somente do Bolsa Família e de cestas básicas, nunca representou dignidade e desenvolvimento. O ambientalismo radical e o indigenismo ultrapassado e fora de sintonia com o que querem os povos indígenas representam o atraso, a marginalização e a completa ausência de cidadania. A realidade ora posta impõe que o mundo, na arena da Assembleia das Nações Unidas, possa conhecer nossos desejos e aspirações na voz da indígena Izani Calapalo, que transmitirá o real quadro do meio ambiente e das comunidades indígenas brasileiras. Portanto, Izani Calapalo goza de confiança e do prestígio da liderança indígena interessada em desenvolvimento, empoderamento e protagonismo, estando apta para representar as etnias relacionadas anexas, que são 52. Acabou o monopólio do senhor Raoni.
A Organização das Nações Unidas teve papel fundamental na superação do colonialismo e não pode aceitar que essa mentalidade regresse a estas salas e corredores sob qualquer pretexto. Não podemos esquecer que o mundo necessita ser alimentado. A França e a Alemanha, por exemplo, usam mais de 50% de seus territórios para a agricultura. Já o Brasil usa apenas 8% de terras para a produção de alimentos. 61% do nosso território é preservado. Nossa política é de tolerância zero para com a criminalidade, aí incluídos os crimes ambientais. Quero reafirmar minha posição de que qualquer iniciativa de ajuda ou apoio à preservação da floresta amazônica ou de outros biomas deve ser tratado em pleno respeito à soberania brasileira. Também rechaçamos as tentativas de instrumentalizar a questão ambiental ou a política indigenista em prol de interesses políticos e econômicos externos, em especial os disfarçados de boas intenções. Estamos prontos para, em parcerias e agregando valor, aproveitar de forma sustentável todo o nosso potencial. O Brasil reafirma seu compromisso intransigente com os mais altos padrões de direitos humanos, com a defesa da democracia e da liberdade de expressão religiosa e de imprensa. É um compromisso que caminha junto com o combate à corrupção e à criminalidade, demandas urgentes da sociedade brasileira. Seguiremos contribuindo, dentro e fora das Nações Unidas, para a construção de um mundo onde não haja impunidade, esconderijo ou abrigo para criminosos e corruptos. Em meu governo, o terrorista Cesare Battisti fugiu do Brasil, foi preso na Bolívia e extraditado para a Itália. Outros 3 terroristas paraguaios e um chileno que viviam no Brasil como refugiados políticos também foram devolvidos aos seus respectivos países. Terroristas, sob disfarce de perseguidos políticos, não mais encontrarão refúgio no Brasil. Há pouco, presidentes socialistas que me antecederam desviaram centenas de bilhões de dólares, comprando parte da mídia e parte do parlamento. Tudo por um projeto de poder absoluto. Foram julgados e punidos graças ao patriotismo, perseverança e coragem de um juiz que é símbolo no meu país, o doutor Sérgio Moro, nosso atual ministro da Justiça e Segurança Pública. Esses presidentes também transferiram boa parte desses recursos para outros países, com a finalidade de promover e implementar projetos semelhantes em toda a região. Essa fonte de recursos secou. Esses mesmos governantes vinham aqui todos os anos e faziam descompromissados discursos com temas que nunca atenderam aos reais interesses do Brasil, nem contribuíram para a estabilidade mundial. Mesmo assim, eram aplaudidos. Em meu país, tínhamos que fazer algo a respeito dos quase 70 mil homicídios e dos incontáveis crimes violentos que anualmente massacravam a população brasileira. A vida é o mais básico dos direitos humanos. Nossos policiais militares eram o alvo preferencial do crime. Só em 2017, cerca de 400 policiais militares foram cruelmente assassinados. Isso está mudando.
Medidas foram tomadas e conseguimos reduzir em mais de 20% o número de homicídios nos 6 primeiros meses do meu governo. As apreensões de cocaína e outras drogas atingiram níveis recorde. Hoje o Brasil está mais seguro e ainda mais hospitaleiro. Acabamos de estender a isenção de vistos para países como Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá. E estamos estudando adotar medidas similares para a China e Índia, entre outros. Com mais segurança e com essas facilidades, queremos que todos possam conhecer o Brasil, em especial a nossa Amazônia, com toda a sua vastidão e beleza natural. Ela não está sendo devastada e nem consumida pelo fogo, como diz mentirosamente a mídia. Cada um de vocês pode comprovar o que estou falando agora. Não deixe de conhecer o Brasil. Ele é muito diferente daquele estampado em muitos jornais e televisões. A perseguição religiosa é um flagelo que devemos combater de forma incansável. Nos últimos anos, testemunhamos em diferentes regiões ataques covardes que vitimaram fiéis congregados em igrejas, sinagogas e mesquitas. O Brasil condena energicamente todos esses atos e está pronto a colaborar com outros países para a proteção daqueles que se veem oprimidos por causa de sua fé. Preocupam o povo brasileiro, em particular, a crescente perseguição, a discriminação e a violência contra missionários e minorias religiosas em diferentes regiões do mundo. Por isso, apoiamos a criação do Dia Internacional em memória das vítimas de atos de violência baseados em religião ou crença. Nessa data, recordaremos anualmente aqueles que sofrem as consequências nefastas da perseguição religiosa. É inadmissível que, em pleno século XXI, com tantos instrumentos, tratados e organismos, com a finalidade de resguardar direitos de todo tipo e de toda sorte, ainda haja milhões de cristãos e pessoas de outras religiões que perdem sua vida ou sua liberdade em razão de sua fé. A devoção do Brasil à causa da paz se comprova pelo sólido histórico de contribuições para as missões da ONU. Há 70 anos, o Brasil tem dado contribuição efetiva para as operações de manutenção da paz das Nações Unidas. Apoiamos todos os esforços para que essas missões se tornem mais efetivas e tragam benefícios reais e concretos para os países que as recebem. Nas circunstâncias mais variadas, no Haiti, no Líbano, na República Democrática do Congo, os contingentes brasileiros são reconhecidos pela qualidade de seu trabalho e pelo respeito à população, aos direitos humanos e aos princípios que norteiam as operações de manutenção de paz. Reafirmo nossa disposição de manter contribuição concreta às missões da ONU, inclusive no que diz respeito ao treinamento e à capacitação de tropas, área em que temos reconhecida experiência. Ao longo deste ano, estabelecemos uma ampla agenda internacional com o intuito de resgatar o papel do Brasil no cenário mundial e retomar as relações com importantes parceiros. Em janeiro, estivemos em Davos, onde apresentamos nosso ambicioso programa de reformas para investidores de todo o mundo. Em março, visitamos Washington, onde lançamos uma parceria abrangente e ousada com o governo dos Estados Unidos em todas as áreas,
com destaque para a coordenação política e para a cooperação econômica e militar. Ainda em março, estivemos no Chile, onde foi lançado o ProSul, importante iniciativa para garantir que a América do Sul se consolide como um espaço de democracia e de liberdade. Na sequência, visitamos Israel, onde identificamos inúmeras oportunidades de cooperação, em especial na área de tecnologia e segurança. Agradeço a Israel o apoio no combate aos recentes desastres ocorridos em meu país. Visitamos também um de nossos grandes parceiros no Cone Sul, a Argentina. Com o presidente Maurício Macri e nossos sócios do Uruguai e do Paraguai, afastamos do Mercosul a ideologia e conquistamos importantes vitórias comerciais, ao concluir negociações que já se arrastavam por décadas. Ainda este ano, visitaremos importantes parceiros asiáticos, tanto no Extremo Oriente quanto no Oriente Médio. Essas visitas reforçarão a amizade e o aprofundamento das relações com Japão, China, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Catar. Pretendemos seguir o mesmo caminho com todo o mundo árabe e a Ásia. Também estamos ansiosos para visitar nossos parceiros e amigos na África, na Oceania e na Europa. Como os senhores podem ver, o Brasil é um país aberto ao mundo em busca de parcerias com todos os que tenham interesse de trabalhar pela prosperidade, pela paz e pela liberdade. Senhoras e senhores, o Brasil que represento é um país que está se reerguendo, revigorando parcerias e reconquistando sua confiança política e econômica. Estamos preparados para assumir as responsabilidades que nos cabem no sistema internacional. Durante as últimas décadas, nos deixamos seduzir, sem perceber, por sistemas ideológicos de pensamento que não buscavam a verdade, mas o poder absoluto. A ideologia se instalou no terreno da cultura, da educação e da mídia, dominando meios de comunicação, universidades e escolas. A ideologia invadiu nossos lares para investir contra a célula máter de qualquer sociedade saudável, a família. Tento ainda destruir a inocência de nossas crianças, pervertendo até mesmo identidade mais básica e elementar, a biológica. O politicamente correto passou a dominar o debate público para expulsar a racionalidade e substituí-la pela manipulação, pela repetição de clichês e pelas palavras de ordem. A ideologia invadiu a própria alma humana para dela expulsar Deus e a dignidade com que Ele nos revestiu. E, com esses métodos, essa ideologia sempre deixou um rastro de morte, ignorância e miséria por onde passou. Sou prova viva disso. Fui covardemente esfaqueado por um militante de esquerda e só sobrevivi por um milagre de Deus. Mais uma vez, agradeço a Deus pela minha vida. A ONU pode ajudar a derrotar o ambiente materialista e ideológico que compromete alguns princípios básicos da dignidade humana. Essa organização foi criada para promover a paz entre nações soberanas e o progresso social com liberdade, conforme o preâmbulo de sua carta. Nas questões do clima, da democracia, dos direitos humanos, da igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres, e em tantas outras, tudo o que precisamos é isso: contemplar a verdade seguindo João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todos os nossos instrumentos, nacionais e internacionais, devem estar direcionados, em última instância, para esse objetivo.
Não estamos aqui para apagar nacionalidades e soberanias em nome de um interesse global abstrato. Esta não é a organização do interesse global. É a Organização das Nações Unidas. Assim deve permanecer. Com humildade e confiante no poder libertador da verdade, estejam certos de que poderão contar com este novo Brasil que aqui apresento aos senhores e senhoras. Agradeço a todos pela graça e pela glória de Deus. Meu muito obrigado. Olá, eu sou Sânica Lapalo, eu sou indígena natural da aldeia Terrungu, Mato Grosso, PAC indígena do Xingu. Eu recebi esse convite do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, para estar acompanhando ele na ONU e também para mostrar a verdade, outro lado que muitos não conheciam e muitos ainda não conhecem. Eu estou falando dos povos indígenas do século XXI. Muitos falam do índio como se estivesse lá no passado, não fala do índio atual. Estou aqui para apresentar a versão atual do índio brasileiro. Não somos como 500 anos atrás, onde só vivíamos de pesca e caça. Hoje o índio brasileiro depende tanto dinheiro quanto homem branco que vive na cidade. Estou aqui para apresentar coisas que muitos líderes se vergonham a falar ou medo de falar. Mas eu não tenho medo de falar, eu falo mesmo. Há 4 dias eu perdi meu tio. 4 dias. Ele morreu, se suicidou, por tanto sofrimento. Ele queria ver um índio no século XXI. Ele queria ter o mesmo direito que toda a população brasileira tem. Ele se suicidou porque não aguentava mais ser tratado como índio lá do século passado, índio de 500 anos atrás. Hoje o povo indígena necessita de saúde, hoje o povo indígena necessita de comida do branco, hoje o povo indígena necessita do dinheiro. Sim, dinheiro sim. O índio hoje, a qual represento, também não me importa quem não se sente representado por mim, o índio de hoje quer produzir, o índio de hoje quer ter a sua independência financeira. Como todo, o índio quer ter a liberdade de escolha. Há muito tempo foi induzido a nós, pelas ONGs, pelos falsos líderes, viver como animais de zoológico, viver lá no passado, negando a verdade que existe por trás da realidade indígena. Tem muito índio desnutrido, tem muito índio viciado em álcool, tem muito índio sofrendo por aí. Isso não é falado. As ONGs romantizam o índio, fala de índio como se não se falássemos por nós. Estou aqui falando pelas aquelas pessoas que eu vi e pela minha comunidade, pela aldeia Terrungu, Mato Grosso, e também por aqueles que querem o progresso, aqueles que querem o desenvolvimento. Não importa se ficamos parados, quer dizer, hoje não cola mais se ficarmos parados como 500 anos atrás. Hoje o índio, ele quer ter o mesmo direito que qualquer cidadão brasileiro tem. Por que não? Sim, é importante sim preservar a natureza. É importante sim. Mas que a gente preserve a natureza, que a gente preserve a nossa saúde, a nossa liberdade de escolha também. Somos os seres humanos. O ser humano tem tendência a evoluir, tem tendência a crescer. Ninguém fica no passado. Eu acho que a única coisa que vive no passado é o museu. Um índio é ser humano, ele precisa evoluir. Estamos aqui, diversos líderes aqui, para mostrar a realidade que não é falada. Um índio quer sim garimpar, um índio quer sim plantar, por que não?
Por que o índio não pode ter sua independência financeira? Por que o outro lado atrapalha isso? Por quê? Sabe por quê, gente? Eu vou falar aqui para vocês uma verdade. As ONGs estão desesperados. As ONGs ficaram desesperadas com a minha ida à ONU. Por que será? Estão me ameaçando de morte. Por que será? Porque eles não querem. Eles querem nos manter no cabresto. Índio. Eles querem manter o índio no cabresto. Querem manter o negro no cabresto. Querem manter o homossexual no cabresto. E outras ditas minorias. Eles não deixam com que a gente saia desse cabresto deles. Mas nós aqui somos a prova viva que podemos sim sair desse cabresto. Somos tão seres humanos quanto a vocês. Não merecemos ficar refém dessas ONGs. Ficar refém de alguns líderes. Sim, cada aldeia tem o seu próprio cacique, a sua própria liderança. O único cacique não fala por nós. Para você falar por todos os povos indígenas, você tem que viajar todas as aldeias indígenas, você tem que conhecer a realidade daquela comunidade. Não existe um único cacique que fala por todos. Não existe. Eu falo do índio do século XXI, o índio que está desnutrido, o índio que está caído na margem. Eu falo desses índios. Então, aqui, levanto também a memória do meu tio, que se foi há 4 dias, querendo desenvolver. Ele tinha o sonho de ter carro. Mas ele não podia. Porque ele não tinha condições. Porque as ONGs, algumas organizações aí não deixavam a gente plantar dentro do nosso próprio território. Falsos líderes empatavam nosso progresso. Porque não podemos ter nossa própria independência financeira. Ele morreu sonhando. Antes de ir, fazer isso. Ele me disse uma coisa: Sani, não deixe de lutar. Fale em nome daqueles indígenas que não têm como ir para a cidade e falar a verdade. E aqui estou eu, mesmo sofrendo falsas, diversas calúnias pela mídia nacional e internacional. Estou aqui falando em nome daquelas pessoas que não têm essa oportunidade de falar para o mundo. Eu quero que o índio tenha a sua independência financeira. Eu quero que o índio tenha a liberdade de escolha. Eu quero que o índio viva, tenha o mesmo direito que todo o povo brasileiro tem. Não somos obrigados a viver como no 500 anos atrás. Não somos obrigados, somos seres humanos tanto quanto vocês. É isso, eu estou aqui para representar a voz dos indígenas do século XXI. Eu não vou me calar diante de ameaças, diante de calúnias. Eu quero o índio para frente. Eu quero o índio fazendo realmente a parte desse Brasil. Esse Brasil é tão nosso quanto vocês. Não precisamos ficar parados no tempo. É isso. Eu quero que o índio vá para frente, como todos vocês. O interesse na Amazônia não é no índio nem na porra da árvore, é no minério. Então o que estão fazendo esses 9 vagabundos? Olha aqui, e hoje eu faço um juramento para vocês. Eu nunca mais vou respeitar nem acatar nenhuma decisão desse puteiro chamado STF. Que isso aí é escritório de advocacia do PT. E não vem dizer que eu tenho que chamar os caras de excelência. Excelência o caralho, vocês só estão excelentes na malandragem, na mentira, na sacanagem. Vocês não são nada, vocês são uns bosta. Então, para mim, perante a minha consciência moral, vocês não têm mais autoridade nenhuma para sentenciar sobre nada. E se vocês ainda quiserem me mandar na cadeia, eu digo, na cadeia eu estarei em melhor companhia do que perto de vocês. Como é que
a gente pode discutir isso aí educadamente, mas não é questão de educação, é questão de imediatamente. Quem pode destituir os juízes do Supremo Tribunal Federal? Só o Senado. O Senado já está tudo comprado. Então você vê que o desrespeito flagrante às leis se tornou também estrutural no Brasil. O PT criou o seu... Eu disse, com 20 anos de antecedência, eu disse isso. Esse era o plano do PT. Se sobrepor ao sistema, se sobrepor à Constituição, às leis, às instituições todas e remanejar o país como bem entendesse, por meios sempre ilícitos, sempre ilegais, sempre conspiratórios, sempre agindo como bandidos na calada da noite, como esses 9 bandidos do STF. Né? Então, eles têm feito isso e todo mundo recua para fingir que as instituições estão bem. E aí, meus amigos, boa não? Direita, minha filha, senta aqui. Precisamos conversar. O que tá pegando? Tá rolando uma insegurança? Desinformação? Por que você tá brigando com o coleguinha? Hoje eu vou bancar a mãe que educa e vou falar pra você, Minion, o que tá te deixando triste, sabe, cabisbaixo na hora de dormir? Em síntese, você tá deixando a grande mídia te contaminar e o pior, te cansar. Então, sabe quando seu pai, sua mãe, quando você era pequeno, te chamava pra poder te dar um sermão e era chato demais? Pois é, vai ser mais ou menos isso. Mais ou menos porque eu juro que eu sou gente boa. Aperta o botão de gravar agora na sua cabecinha, porque as informações que eu vou te dar você não pode esquecer. Valendo! No início do governo, o JB mandou o COAF direitinho para as mãos do Moro, o que causou uma histeria coletiva entre aqueles que estavam com a fralda cheia. Em votação na Câmara, nossos ditos e amados parlamentares mandaram o COAF do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia. Então entendam, quem melou os planos perfeitos não foi JB. Quem fez isso foi a desgrameira dos deputados que nós colocamos lá na Câmara. Ok, já no Ministério da Economia, o COAF sofreu um novo golpe, dessa vez de Tofinho. Sabe o juiz que nunca passou na prova para ser juiz? Em decisão monocrática, você já deve estar careca de saber disso, ele decidiu que o COAF não poderia fazer mais coisa nenhuma por tempo indeterminado, até que a corte avaliasse todo esse paranauê. Tofinho foi um gênio, meu filho. Ele usou o Flávio Bolsonaro como escudo, porque as investigações do COAF estavam chegando lá, sabe, cheirando o sovaco de senhora sua esposa e da senhora esposa do Sapão Mendes. E ao que tudo indicam, essas madames estavam com o CC ardido. Tofinho achou que a galerinha não ia ficar chateada com isso, afinal de contas estava livrando a face de Flavinho Bolsonaro. Não deu certo, direita e esquerda ficaram revoltadas com essa decisão e atacaram Tofinho. Só que aí o estrago já estava feito, né, meu amigo? COAF estava paralisado. O que fazer? Com o COAF inutilizado pelo presidente juiz que não é juiz da nossa Suprema Corte e pressões políticas de todos os lados até para mudar o comando do COAF, o que fez JB? Antes de eu te contar o que fez JB, você lembra o que é o COAF? O COAF em si não investiga ninguém. O que ele faz? Ele pegava os dados que o Banco Central repassava para ele de atividades suspeitas, sabe? Possíveis lavagens de bufunfa. Aí ele pega esse material repassado pelo Banco Central, analisa, dá uma olhada e o que ele achar que aí tem, ele separa tudo bonitinho, organiza e passa para a instituição competente, no caso o Ministério Público ou a Receita Federal. Bom, dito isso e explicado toda essa confusão que a Câmara e o Tofinho fizeram com o COAF, o que fez JB? Mudou o nome e o lugar do COAF. Agora o COAF se chama Unidade de Inteligência Financeira, a UIF. E para onde o COAF foi transferido, meu amigo? Para o Banco Central. Sim, o Banco Central que analisa os dados de todos os bancos que estamos nesse Brasilzão de meu Deus e repassava para o COAF. Então o COAF está dentro de onde todas as informações saem. Entenda, o antigo COAF, atual UIF, está agora dentro do centro das informações que alimentavam o antigo COAF. E ainda teve gente que achou muito ruim. Mas o Banco Central ainda tem status ministerial. Bolsonaro pode ir lá e meter o dedinho
nisso? Na prática, não, porque o Banco Central, ele é autônomo desde 1994. A única que tentou fazer uma pressão em cima do Banco Central desde 1994 foi a Dilma, sabe? Ela tentou falar, chega aqui, baixa esse juro aí, mas não rolou. Mas enfim, para decretar que Banco Central é um órgão autônomo, sabe, dono dele mesmo, Bolsonaro no dia 11 de abril desse ano entregou um projeto de lei à nossa Câmara que no papel transformaria o Banco Central em uma instituição totalmente livre da política. O objetivo é deixar os investidores seguros e garantir que político nenhum vai mais enfiar o dedinho no Banco Central, nem na nossa economia. Estamos aqui esperando, né, a Câmara aprovar e sair, né? Será que sai? Porque se isso acontecer, meu amigo, o COAF estará no melhor lugar que ele poderia estar, seguro de cantadas de políticos que possam tentar assediá-lo. E não custa nada eu repetir isso pra você. JB e Moro, meu casalzão Bolsomoro. Sim, estou aplicando as sugestões que vocês me mandam, não parem. Estão muito bem, glória a Deus, e renovaram os laços dessa união com o projeto Em Frente Brasil. O plano prevê medidas de combate à criminalidade em cidades com índices elevados de violência, com maior número de homicídios. Cada cidade vai receber inicialmente R$4 milhões para investimentos em segurança pública, além de equipamentos e um reforço de efetivo da Força Nacional, que vai atuar junto com as polícias militares dos estados e as guardas municipais. Entre os municípios que vão começar a ser beneficiados com o projeto estão Ananindeua, no Pará, e Cariacica, no Espírito Santo. Além, claro, do anúncio da expansão da Lava Jato por todo o território nacional, inclusive nas prefeituras. Tremeram aí, fi? Mas não era o JB que estava tentando parar a Lava Jato? Não caia nessa, meus amiguinhos! A mídia mente. Entendeu agora? Está mais claro pra você que catarro líquido saindo do nariz em início de resfriado? Falemos agora de Queiroz. A revista Olha deu um furo de reportagem, mas um furo foi puro jornalismo investigativo. Localizaram o Queiroz. Sim, o próprio Queiroz do Cadê o Queiroz? E onde que ele tava? Tava em casa. E quando ele não tava em casa, ele tava no hospital indo fazer quimioterapia. No FBI, vocês estão perdendo investigadores de qualidade com a revista Olha. Abin, minha cara, veja esse trabalho formidável, fantástico, magnífico. Por que vocês não contratam a Olha pra descobrir? Cadê Elisângela? Sabe o que eu tô falando? Não, filho, deixa eu te explicar. Sabe a lista do COAF, de onde saiu o nome do Queiroz? Pois é, nessa mesma lista temos o nome de André Ceciliano, que por sinal tá em primeiro lugar lá, tá? Do PT. E sua assessora Elisângela Barbieri. Esses dois aí juntos, meu amigo, movimentaram suspeitos, trem tudo suspeito, 49,3 milhões. Alguém falou disso? Ninguém falou disso lá do primeirão da lista do COAF. E você sabe o que seu siciliano fez? Ele exonerou dona Elisângela e vida que segue. Ninguém, meus amigos, nenhuma alma viva, nem assombração perguntam cadê Elisângela? Cadê o senhor Eliomar Coelho do PSOL para poder explicar como que ele e seu assessor movimentaram 1,7 milhões? Tá lá na lista do COAF. Cadê você, senhor Eliomar? E agora tem também o Ministério Público pedindo a quebra do sigilo bancário de senhor David Miranda, marido de senhor Verdevaldo, pelo exato mesmo motivo que levaram todos eles a perguntar cadê o Queiroz. Senhor David, o senhor vai abrir essa conta pra gente, vai contar tudo pra nós, ou nós vamos ter que esperar o MP quebrar seu sigilo, alguém hackear, jogar na internet pra gente descobrir? O que aconteceu com o quem não deve não teme? Não me entendam errado, amiguinhos, eu quero que todos dessa lista sejam investigados. Mas o que me deixa fula das galáxias é que a esquerda tá mais suja do que banheiro químico em festa funk de bairro. Mas ela não fala, meu amigo. Ela tá, cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Por que não perguntam sobre o andamento da investigação de todos? Por quê? Aí, pra mostrar meu ponto, eu quero saber, meu amigo, vai ter hashtag no Twitter, cadê a Elisângela? Justiça para todos. Concorda comigo? Então bate aqui, bate aqui. Mas esse assunto veio à tona hoje, meu filho, não foi à toa. Eles sacaram a carta Queiroz porque a carta Amazônia flopou. Falhou, não deu, viu? Então eles precisavam de alguma coisa para repercutir, já que as notícias de hoje do governo, graças a Deus, são muito boas.
Vai São Paulo, vai São Paulo. Capa, hein? Investimento empurra PIB, mas recuperação segue dentro. Está São Paulo, tudo combinado. Cresce e surpreende, mas retomada é lenta. O Globo, tudo combinado. PIB reage, mas previsão falando ainda 21%. Quando é que você vai aprender? Não é você, não, né? A gente todo vai aprender, combina, pega a mão. Não tem o que falar, não tem o que criticar, mas é obrigado a deixar, mas sempre tem mais. Mas eles não aceitam isso, não mesmo. Ah, mas o Brasil tá estagnado, o Brasil não anda. Tá não, meu filho, se você tá falando isso é porque você tá deixando a Globo, a Foice e o BUOL entrarem na sua cabecinha. Tivemos mais uma queda no índice de desemprego nesse trimestre. Lembrando que JB pegou o governo com quase 15% de desemprego. Hoje chegamos a 11,8%. Já são 3% a menos de desempregados. E se a mídia não ficasse puxando tanto a gente pra baixo, esses números poderiam ser melhores. Como consequência disso, tivemos uma alta no PIB de 0,4%, o dobro do que previam os especialistas que colocam terno, maquiagem e sentam lá no sofá afofado da Globo News pra ter diarreia verbal, né? Porque você não acerta uma. Que faculdade é essa que vocês estão formando seus especialistas? Era a mesma do Andreasa? Só pra saber aqui e chegar a um ponto. Esses especialistas estavam jurando de pé junto que nós estávamos em recessão técnica. Eles adoram esse termo. Que é quando nós temos 2 baixas em 2 trimestres consecutivos no PIB. Não estamos, então chupa, especialista. A torcida contra de vocês é grande, mas o nosso Deus é maior. E essa alta não é por acaso, como poderia dizer Edgar Piccoli. Ela vem puxada pela alta da indústria, que produz mais, vende mais, contrata mais. Entendeu, né? O pessoal empregado consome, paga mais imposto e faz a máquina toda girar. Temos também o ministro Tarcísio da Infraestrutura, juntamente com o Exército, fazendo um trabalho maravilhoso Brasil afora. Gente, é uma sacanagem tio Bonner não falar do Tarcísiozão, sabe? Pelo menos assim já não, uma sacanagem. Tarcísiozão, você é mais que o cara no meu conceito, meu filho. Você é o mentor do cara. Palmas pra você. E claro, como eu já falei em vários outros vídeos, mas como coisa boa a gente repete a exaustão, os índices de criminalidade no Brasil inteiro foram reduzidos 25%. 25% a menos de criminalidade em 8 meses. 8 meses! 25% a menos em 8 meses! Estamos com a menor inflação desde 1998, nossa bolsa batendo recorde atrás de recorde e a nossa extrema imprensa preocupada em nos doar para gringos. Estamos acontecendo e você não tá vendo, bora acordar, meu filho! O Brasil já é gigante e vai ficar imenso. Ah, mas o Bolsonaro fala muita bobagem. Fala. Bolsonaro, se eu trabalhasse pro senhor, eu ia ficar atrás do senhor na hora das entrevistas. Aí na hora que eu visse que o senhor ia canelar, eu ia pular na frente e falar, a entrevista acabou. Ele fala besteira? Fala. Mas fala coisas absurdas? Não. Se tornam absurdas porque a mídia pega qualquer mínima coisa que JB fala e transforma isso em evento bíblico. Tudo que ele fala fica muito pior na proporção colocada pela mídia. Essa é a intenção, sabe? Causar um caos. Igual o negócio lá da mulher do Lacron. Precisava ter falado isso? Não precisava. Poderia não ter falado? Poderia não ter falado, seria melhor, né? Mas haja sangue de barata, meu amigo. O anão francês lá chama Bolsonaro de mentiroso pro mundo inteiro. Pega um lixo, coloca na caçamba de JB que não lhe pertence e JB tem que ficar rindo, fingindo egípcio. Sim. Tem, mas é muito difícil, seria pra qualquer um. A questão é, meu amigo, que lá nas eleições a gente já sabia que seria assim. Senhor JB, só poderia ajudar a gente, só tinha a menos. Sim, mas a gente já sabia. Eu não me arrependo em nenhum segundo do meu voto e da minha escolha. JB é polêmico e sempre foi e a gente sempre soube disso. Podemos melhorar? Podemos melhorar, mas sempre foi assim. A questão é, meu amigo, eu não apoio menos o meu presidente por isso. Alguns até colocariam o selo "eu votei no Bolsonaro", foi pra isso mesmo. Enfim, não vamos mais receber lição de moral de gringos. Não seremos mundialmente diminuídos. O país é nosso. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada.
Com muito orgulho, sim, senhor. Então, meu amigo Minion, levanta essa cabeça. O Brasil tá crescendo e você contribuiu para isso. Se orgulhe, meu filho. Acorde de manhã, sabe, com o coração e a cabeça em paz. Pega aquele jornal, coloca ele no chão, que é onde ele deveria estar, pro seu cachorro fazer de banheiro. Não caia na narrativa de uma mídia que foi pela primeira vez confrontada por um governo que não se vendeu. Somos mais do que isso. Chegou a nossa vez. Nós vamos quebrar o sistema. E o preço disso é a eterna vigilância. E então, meus amigos, estamos entendidos? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E o Momento Mente Criativa de hoje vai para uma pessoa que eu adoro. Comunicantes. De hoje em diante, meu nome é Ito Nakarugu, Índia do Cabelo de Fogo. E em breve estarei com a Y Sani Kalapalo e toda a sua tribo na casa da Anitta para tomarmos posse de nossa terra. Não perdam. Observação, eu tô falando muito sério. Gente, vocês lembram que a Anitta falou que se chegasse o índio lá na casa dela, ela ia ter que ceder o quarto dela porque é tudo índio. Paula Marisa tá providenciando isso aí, meu filho. Eu só posso pedir uma coisa pra Deus. Faz acontecer. Eu me lembro, antes das eleições, compareci numa grande rede de televisão. E lá, dado momento, aguçando a curiosidade daquelas pessoas, eles perguntaram-me o que estava escrito nas minhas mãos. E eu mostrei. Palavras em desuso por aquela emissora. Deus, família, Brasil.